Eclesiastes capítulo 4, versos 4 ao 16. Descobri que todo trabalho e toda realização surgem da competição que existe entre as pessoas. Mas isso também é absurdo. É correr atrás do vento. O tolo cruza os braços e destrói a própria vida. Melhor é ter um punhado com tranquilidade do que 2 punhados à custa de muito esforço e de correr atrás do vento. Descobri ainda outra situação absurda debaixo do sol. Havia um homem totalmente solitário, não tinha filho nem irmão, trabalhava sem parar. Contudo, seus olhos não se satisfaziam com a sua riqueza. Ele sequer perguntava: para quem estou trabalhando tanto? E por que razão deixo de me divertir? Isso também é absurdo. É um trabalho por demais ingrato. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de 2 pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se 2 dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas 2 conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Verso 13: melhor é um jovem pobre e sábio do que um rei idoso e tolo, que já não aceita repreensão. O jovem pode ter saído da prisão e chegado ao trono, ou pode ter nascido pobre no país daquele rei. Percebi que ainda assim o povo que vivia debaixo do sol seguia o jovem, o sucessor do rei. O número dos que aderiram a ele era incontável. A geração seguinte, porém, não ficou satisfeita com o seu sucessor. Isso também não faz sentido. É correr atrás do vento. Pai amado, estamos diante da Tua palavra mais uma vez, fonte de verdade e justiça. Ela pode, Senhor, nos ensinar tantas coisas, mas para isso precisamos do Teu Espírito, que caminha ao lado dela, que nos habilita à crença, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, que nos leva ao Senhor Jesus Cristo. É por isso que oramos então, Senhor, para que Tu derrame Teu Espírito sobre nós hoje. Me dê facilidade, unção, para que eu possa explicar o texto sagrado. Me dê ousadia, Senhor, para que encontre relevância nas minhas palavras. E também atenção e concentração aos meus irmãos, para que nós possamos todos ser edificados com a Tua palavra. Santifica-nos na Tua palavra, Senhor, que a Tua palavra, nós sabemos, é a verdade para nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Algumas semanas, uma grande virada ocorreu no livro de Eclesiastes. Se você está acompanhando a série desde o começo, sabe do que eu estou falando. Os 2 primeiros capítulos tiveram esse tom um pouquinho pessimista, meio desiludido com as coisas debaixo do sol, porque nada dura, porque nada presta, nada satisfaz, nada preenche o coração do homem. Não obstante, a partir do capítulo 3, com essa virada, há a percepção que o Senhor do tempo está governando, que tudo que esse Senhor do tempo faz permanece com valor eterno. Inclusive é presente dele o aproveitar das coisas boas debaixo do sol, comendo, contemplando, bebendo, apreciando. Esse é o Deus que coloca a eternidade no coração do homem, o enchendo de experiências transcendentais, de outro mundo, para que este perceba de onde vem tanta beleza,
De onde vem tanta glória do lado de cá? Infelizmente, injustiças ainda acontecem. Pessoas sofrem aos montes e o choro perdura por longos tempos. Por essa razão, como vimos na semana passada, o anseio pela vinda de um Consolador, com C maiúsculo, se torna evidente. Uma restauração completa é necessária para que este mundo, de fato, fique apropriado para o homem viver. São com essas informações em mente que nós devemos nos aproximar do capítulo 4 de Eclesiastes, versos 4 a 16. Onde o rei Salomão discorrerá sobre certos ideais importantíssimos. Penso eu que, de acordo com ele, o segredo para tornar esse mundo apropriado novamente seja retornar aos padrões de Gênesis capítulo 1. Assim defendo, irmãos, porque a palavra-chave do nosso texto é Tov, usada nos versos 6, 9 e 13, sendo traduzida por é melhor. Esse é justamente o termo que se repete sobremaneira no relato da criação. Você sabia disso? Por exemplo, quando Deus criou a luz, Ele a chamou de Tov, boa. Ao separar a parte seca das águas, Deus viu que tudo ficou Tov, bom. Ao fazer brotar a vegetação, criar os luminares, formar os seres vivos, Deus viu que tudo ficou Tov, bom. O fato é que o cerne do uso dessa palavra está relacionado à funcionalidade das coisas e não à moralidade. Deus viu que a luz, que a terra, que as águas, que a vegetação, que os luminares e os seres vivos eram bons, eram melhores, mas no sentido de adequados para aquilo que Ele projetou. É a mesma coisa que nós veremos hoje nas páginas da Bíblia Sagrada, a respeito do plano original de Deus para o trabalho adequado debaixo do sol. Nós vamos navegar nas águas desse texto, nós vamos mencionar detalhes bem específicos de cada passagem, mas sempre retornaremos à consideração do trabalho adequado debaixo do sol. O que é então que nós podemos saber sobre esse trabalho adequado debaixo do sol? Eu proponho 3 respostas. Primeira delas, de acordo com os versos 4 ao 6, acompanhem comigo. O trabalho adequado debaixo do sol gera contentamento no coração. Vamos ao texto. Descobri, diz Correlete pela enésima vez. Ele investiga e chega a conclusões. No verso 4, sua descoberta é a seguinte: todo trabalho e toda realização surgem da competição que existe entre as pessoas. Para ele, o ambiente diário da labuta está cheio de competição. Mas o que é isso? Salomão andou lendo Adam Smith, o pai do capitalismo, por acaso? Será que esse sistema econômico imperava no seu tempo? Não. Curiosamente, a NVI é a única das versões em português que traduz a palavra aqui por competição. As demais, majoritariamente, optam por inveja. E eu penso que os segundos estão corretos. Até porque a inveja precede a competição. Me entenda, o mundo está cheio de vizinhos que querem superar seus vizinhos, mas isso só ocorre porque há insatisfação no coração de cada um deles. Para piorar, o termo está relacionado à longa história de idolatria do povo de Israel. Então o ponto é claríssimo: desejar aquilo que Deus dá a outra pessoa, ao invés de querer e se contentar com o que Ele tem para você, segundo o autor, também é absurdo, é rebelde, correr atrás do vento. E se esse é o ambiente,
se a sujeira é essa. Isso é um fato. A pergunta que fica é: como nós reagimos? Qual a solução para esse problema? De bate pronto na cabeça já podemos pensar em uma. Se há sujeira com isso, eu não vou me envolver, porque sou santo. E por mais que isso seja compreensível, é uma atitude pseudo-piedosa, falsamente piedosa, porque não é uma alternativa viável do ponto de vista bíblico se isolar para não ter que se corromper. Veja o que o verso 5 constata: é o tolo que age assim, proverbialmente. O tolo é aquele que cruza os seus braços, escondendo as suas mãos, ferramenta de seu trabalho, e com isso destrói sua própria vida. Literalmente, come a sua própria carne. É uma maneira gráfica de se dizer que ele vai morrer de fome, porque cruzou seus braços. É por isso que Paulo, muitos anos depois, iria advertir os ociosos lá de Tessalônica, capítulo 3, verso 10 da sua segunda carta: se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Então vamos nos posicionar aqui. Nem a lei da selva no trabalho por um lado, e nem a preguiça para trabalhar do outro, tá certo? Precisamos de um equilíbrio, e é justamente isso que o versículo de número 6 nos fornece. Melhor, tov, isto é, adequado, é ter um punhado com tranquilidade, do que 2 punhados à custa de muito esforço e de correr atrás do vento. Em outras palavras, labute o tanto quanto possível, mas fique satisfeito com o que Deus te proporcionou. Essa é a ética de trabalho que está por toda a Bíblia, meus irmãos, Antigo e Novo Testamentos, e principalmente nos livros sapienciais, com a pena de Salomão. Citando vários provérbios para vocês aqui: é melhor ter pouco com o temor do Senhor do que grande riqueza com inquietação. É melhor ter verduras na refeição onde há amor do que um boi gordo acompanhado de ódio. É melhor ter pouco com retidão do que muito com injustiça. Melhor é um pedaço de pão seco com paz e tranquilidade do que uma casa onde há banquetes e muitas brigas. E a lista, irmãos, é extensa. São vários provérbios que falam sobre isso, demandando uma conclusão, que é justamente o que Provérbios 30, verso 8 e verso 9 nos diz: Senhor, não me des nem pobreza nem riqueza, dá-me apenas o alimento necessário, senão, tendo demais, eu te negaria e te deixaria dizendo: quem é o Senhor? Se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do meu Deus. Pergunta: você tem orado assim? Raro ou dificilmente, não é mesmo? Nós desejamos mais, nós pedimos por mais. Queremos mais dinheiro, queremos mais privilégios, queremos mais poder, queremos mais status, e que se diga de passagem que não há nada de errado com essas coisas em si, tá bom? Não é pecado ser rico, não é pecado ter alguns privilégios, não é pecado gozar até de certa independência, com o cuidado da palavra. Mas o que vai ditar o andamento do jogo é a máxima de sempre: o coração do problema é o problema do coração. Você quer ser rico? Ok. Você quer ter mais poder, meu irmão? Certo. Mas qual a motivação por trás disso? Por que é que você deseja essas coisas? Será que é para patrocinar uma plantação de igreja? Será que é para abençoar a vida de outros? Será que é para usar sua posição para combater injustiças sociais? Provavelmente não. É por isso que Salomão está certo, porque o que vemos muitas vezes por trás das cortinas do trabalho é inveja no coração das pessoas, e é essa inveja que transforma o ambiente bom,
adequado do trabalho em uma selva. Essa é uma questão tão geral, infelizmente tão comum, que chega a resumir o decálogo negativamente. A última das 10 instruções diz o seguinte: não cobiçarás. E assim abraça o restante dos novos mandamentos. É quebrando esse mandamento e outros por tabela que as pessoas enganam o governo com sua declaração de imposto de renda, que elas passam a perna nos clientes do comércio, ou que pelo menos acumulam grandes dívidas no cartão de crédito. Nós invejamos o que as pessoas têm. Nós fazemos tudo o que está ao nosso alcance para conseguir o mesmo. Alguns chegam até mesmo, sem perceber, a admitir e a admirar a selvageria do mundo dos negócios. Outros, quando menos percebem, estão passando por cima de companheiros de trabalho para conseguirem seus objetivos. É como se o ambiente competitivo, invejoso do trabalho fosse uma corrida animalesca de ratos. E todos nós sabemos disso. Na força da experiência própria, ou pelo menos na observação. Nos matamos por aquele projeto. Ou pelo menos vemos a hora que o nosso pai e a nossa mãe saem de casa e depois retornam. Não é de se admirar então que tantos adolescentes e tantos jovens fiquem desencantados com o trabalho. Eu não quero viver estressado como minha mãe no trabalho. Eu não quero chegar em casa do trabalho e trabalhar de novo como meu pai faz. Não, eu vou me trancar no quarto. Eu vou viver minha vida isolada, sem essa frustração, sem esse desperdício de tempo. E aqui, jovem, adolescente, eu quero dizer que eu lamento como você lamenta. Eu entendo também o seu ponto, porém, deixem-me apresentá-los um modelo mais excelente. Os maus exemplos não tornam o trabalho mau em si mesmos, porque Deus criou o trabalho antes do homem cair, inclusive, e isso ele o fez para ser o nosso meio de sustento. Através das nossas mãos é que nós conseguimos o pão de cada dia. Essas são ferramentas de trabalho para as diversas vocações que nós temos. Isso é bom, isso é adequado. Não podemos ficar com as mãos cruzadas. Não podemos nos isolar no quarto, ficando trancado para sempre. Não, querido, trabalho é bom, Deus criou o trabalho, e isso vai fazer muito bem para você, é adequado para você, à medida que você vai crescendo. E aqui deixe-me compartilhar também um caso pessoal. Eu tenho a estranha satisfação em pagar contas. Geralmente nós temos raiva, não é não? Mas eu me sinto bem, não sei como explicar isso direito. Por mais que me chateie com o preço das coisas, com a inflação em ascendência, por mais que eu fique triste com a quantidade de impostos, quando tem aqueles boletos ali na minha mesa e eu começo a pagar, vem essa alegria no coração. É como se algo dentro de mim testemunhasse: até aqui me ajudou o Senhor. O Senhor me deu um trabalho. Deus me deu condições de sustento para a minha família. Eu posso pagar as minhas contas. Deus ajuda o homem em seu sustento por meio do trabalho, meu querido. Ele vai ajudar você também com o seu trabalho, só que há um modo adequado de realizá-lo, e é com contentamento no coração. Isso aqui é inegociável. Você teve um mês bom, bateu todas as suas metas? Bênção, contentamento. O mês seguinte foi ruim, a produção não foi legal como você esperava? Contentamento, meu irmão. Tal atitude, eu sei, é fácil de falar, mas tal atitude é possível, porque os crentes podem parafrasear: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Por o Senhor é meu pastor, isso é tudo que me faltava. Nós temos o Senhor, aquele que criou o trabalho,
aquele que abriu a porta de emprego, aquele que derramou dons e talentos para cada um de nós, aquele que deu vocação específica para que nós sirvamos a comunidade, aquele que está governando sobre tudo e sobre todos, aquele que garante que nós podemos descansar, até mesmo trabalhando, descansar no Senhor, confiando no Senhor. Ele jamais nos abandonará. Se você cruzar os braços para sempre, vai morrer de fome, vai comer sua própria carne. Melhor, adequado, é servir e olhar para o exemplo do Senhor Jesus, porque para Ele, o Senhor do tempo, havia tempo ordenado também para o trabalho debaixo do sol. Jesus trabalhou por longos anos como carpinteiro ou como artesão. Depois da sua época ministerial, Jesus também trabalhou bastante. Mas ele não trabalhava desesperado com amanhã. Sim, Jesus trabalhava com consistência, mas ele tinha tempo de ir numa festa de casamento. Jesus trabalhava, às vezes, até invadindo a noite, mas ele tinha tempo para se retirar e orar. Jesus tinha tempo até mesmo para conversar com seus amigos, para tirar um cochilo num barco no meio de uma tempestade. Ele é exemplo a ser seguido. Mas o melhor de tudo é que ele é mais do que um exemplo. Jesus é a nossa base como rei. Ele nos fornece o fundamento em si mesmo para nós trabalharmos. Em Cristo nós podemos descansar. Como disse Paulo mais uma vez aos Tessalonicenses, capítulo 3, verso 18, podemos trabalhar tranquilamente e comer o nosso pão com alegria no Senhor Jesus Cristo. Porque o trabalho adequado debaixo do sol gera, antes de tudo, contentamento no coração. Essa é a primeira reflexão de hoje. O trabalho adequado debaixo do sol gera contentamento, mas não a única. De acordo com os versos 7 a 12, o trabalho adequado debaixo do sol é feito em parceria, não é feito sozinho. Descobri, enésima primeira vez, ainda outra situação absurda, rebelde, debaixo do sol. O seu novo achado, perceba, é contado através de uma parábola, em quase todo o versículo 8. Havia um homem totalmente solitário. Ele não tinha filho e não tinha irmão, trabalhava sem parar. Contudo, os seus olhos não se satisfaziam com a sua riqueza. Ele sequer perguntava: para quem estou trabalhando tanto? Por que razão deixo de me divertir? Aqui temos o retrato de uma pessoa que trabalha muito e por isso não tem ninguém. Ou alguém que não tem ninguém e por isso trabalha demais. Não importa. No final das contas, a postura está errada de todo jeito. Trata-se de um workaholic, um viciado em trabalho. Sujeito que tem lá a sua carga horária de 60, 70 horas semanais, que ganhava lá seus 100 e tantos milhares de reais por mês, mas longe dele o contentamento. Ele trabalhava para si mesmo, todos os dias, a fim de engordar a sua conta bancária. Ele tinha amor ao dinheiro, e como sabemos pelo restante da Bíblia, essa é a raiz de todos os males. Ele estava cego, tão cego quanto ao seu procedimento, que sequer perguntava o que estava fazendo. Estou trabalhando para quem mesmo? Por que não aproveito as coisas boas da vida? Essas não eram perguntas que passavam em sua mente. O individualismo radical estava levando ao abismo, e ele não estava percebendo isso. Bem, Salomão diz, isso também é absurdo, rebelde, é trabalho por demais ingrato. O pregador sabe que essa é uma estrada para lugar nenhum, e por isso ele crava: é melhor, tov, adequado, ter companhia do que estar sozinho. Melhor serem dois do que um. A primeira razão é dada, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Seja em produção, seja em resultado, seja em satisfação por aquilo que foi realizado. E como prova daquilo que ele está instituindo,
3 exemplos práticos são listados entre os versos 10 ao 12. Acompanhe. Primeiro exemplo, ajuda. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Do que é que ele está falando? Precisamos observar a temática, que é companhia, neste momento, e o cenário provável do autor, no caso, o Israel da época de Salomão. Ao que tudo indica, Correlete está se referindo às difíceis viagens de um lugar para outro no seu território. Apesar daquele território israelita não ser vasto em extensão, as estradas eram muito perigosas, irmãos. Com animais selvagens à espreita, com buracos escondidos. A geografia é bem irregular na Terra Santa. E alguém estar sozinho em uma dessas situações não era recomendável. Melhor serem 2 do que 1. Segundo lugar, conforto. E se 2 dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Aqui nós somos rápidos por vezes na leitura dessa passagem e imaginamos que o autor está falando de um leito conjugal. Homem e mulher dormindo juntos, por isso estão aquecidos. É mais atraente essa interpretação, é mais chamativa e é mais fácil. Mas veja, o texto não fala sobre um homem e uma mulher dormindo juntos. Pelo menos não necessariamente. O fato é que amigos em viagem, pelo deserto ou pelos altos montes, se aquecem para não morrerem de frio. Não pense você que o território israelita é apenas como Mossoró, como Patos, naquele calor. Há territórios lá mesmo que são muito quentes. Monte Hermon, por exemplo, todos os anos produz neve. As temperaturas baixam bastante. E enfrentar sozinho isso aí é meio que desesperador. Por essa razão, ter um companheiro traz conforto. Melhor é 2 do que 1. Craig Bartolomeu, um comentarista, diz o seguinte: na sociedade ocidental, a ideia de adultos compartilhando uma cama evoca conotações sexuais, diferentemente da realidade do antigo Oriente Próximo e em muitas outras sociedades não ocidentais atualmente. Então não é absurda a ideia de 2 pessoas do mesmo sexo dormirem juntos, sei lá, com as costas viradas um para o outro e assim se esquentarem durante o frio. Lembre você do famoso time de rugby do Uruguai, que sofreu aquele acidente terrível na Cordilheira dos Andes. Até o filme, né, recentemente que foi colocado aí, A Sociedade da Neve. O avião bateu na Cordilheira dos Andes e eles tiveram que dormir juntos por meses para que não morressem de frio. Fato, melhor serem 2 do que 1. Ajuda, conforto, por fim, proteção. Um homem sozinho pode ser vencido, mas 2 conseguem defender-se. Novamente o cenário aqui das estradas difíceis. Naquele tempo, e por muito tempo depois, haviam relatos de ladrões fazendo a festa, esperando os viajantes passarem para assim os assaltarem. Lembre da parábola do bom samaritano, por exemplo. Certamente é mais difícil isso acontecer com quem anda acompanhado. A propósito, um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Se 2 é bom, 3 é melhor ainda. Uma comunidade é mais forte do que 2 pessoas. Uma nação é mais forte do que um casal. Melhor é serem 2 ou 3 do que 1. E aí? Você vai continuar nessa então de andar sozinho, acumulando riqueza em carreira solo? Você acha que é possível viver a vida isolado do mundo, sem ter ninguém por perto? Talvez a ficha não tenha caído, ou você não perceba até hoje, mas essa é precisamente a razão da sua falta de realização debaixo do sol. É por isso que há essa treva em seu coração, porque você foi criado não para ficar sozinho.
No relato da criação, o próprio Deus disse: não é bom, não é tov que o homem esteja só. Quando a mulher foi criada, formando a base da sociedade, a família, Deus disse: isso é muito tov, é muito adequado. Não é bom que o homem ande sozinho. O pregador sabia muito bem disso. A palavra preferida dele, nós sabemos qual é: rebelde, algo vaporoso, algo transitório, algo passageiro. E veja, ele não usa essa palavra para se referir à vida social. De tantas coisas que são passageiras neste mundo, a vida comunitária não é. Ela é para sempre lucrativa debaixo do sol. Ela é para sempre muito adequada para cada um de nós. Você quer viver sozinho, trabalhar sem cessar? Você quer viver para si mesmo? Ok, mas deixa eu dizer uma coisa. Segundo o texto, a verdadeira riqueza de uma pessoa é seu cônjuge, são seus filhos, são seus bons amigos, essa igreja local onde se vive koinonia, comunhão, compartilhar de todas as coisas que Deus nos dá. Lembremos, irmãos, que como crentes, nesse mundo de estradas perigosas, as ovelhas andam em bando. Nós não vamos ser abatidos, nós não vamos nos perder se estivermos uns com os outros. Deus cuida de nós, mas em comunidade. Deus está olhando para o seu corpo, para o seu templo singular, que é a igreja. Em função disso, o trabalho precisa ter mais do que o próprio umbigo como beneficiado. O trabalho não é um fim em si mesmo, não. O trabalho não existe simplesmente para trazer satisfação ao seu coração. É a ferramenta que Deus designou para servir a coletividade. Eu não volto atrás no que eu disse. O trabalho foi criado para ser um meio de sustento. Só que não é somente o nosso sustento, individualmente. Nós fabricamos itens, nós vendemos produtos, nós oferecemos serviços para o bem da sociedade. Trabalhar é desenvolver melhorias para este mundo, irmãos, elevando a qualidade de vida, retirando as injustiças, promovendo o bem, gerando riquezas, produzindo crescimento econômico. Trabalhar é cuidar e guardar desse grande jardim que nós temos ao nosso redor. E nós podemos fazer isso com alegria no coração. Só que, para tanto, precisamos fazer a pergunta que não foi feita, lá no versículo de número 8. Para quem trabalho eu? O crente responde: não para mim mesmo, mas para a glória de Deus e para o bem das pessoas deste mundo. Especialmente as pessoas que amo na família que Deus me deu. Esse trabalho é adequado e ele é feito em parceria uns com os outros. Não dá para ir sozinho, não. E nada mais ilustrativo do que o estilo de vida igreja que nós temos aqui na IPBE. O pastor da igreja não cuida dela sozinho. Ele necessita do auxílio de presbíteros no governo. É mais recompensador colher os frutos de um trabalho conjunto, irmãos. É importante ter gente por perto, porque quando nós caímos, temos os irmãos do pequeno grupo para nos levantar. Quando o esfriamento vem, quando vem aquele congelamento dos nossos devocionais, como é bom ter aquele amigo crente do lado que aquece o nosso coração, nos traz de volta aos caminhos do Senhor. Deus faz isso através da oração da esposa piedosa, do versículo compartilhado pelo amigo, através até mesmo da exortação pastoral no domingo, lado a lado, uns com os outros, em parceria. Nós estamos protegidos, irmãos, porque um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Melhor, muito adequado é viver a vida em comunidade, porque companhia é melhor do que solidão, e conexão
é melhor do que competição. O trabalho adequado debaixo do sol é feito em parceria. Estamos meditando sobre o trabalho adequado debaixo do sol. Não percam o fio da meada. Ele gera contentamento, em primeiro lugar, e em segundo lugar, ele é realizado em parceria. Em terceiro lugar, último lugar, versos 13 a 16, eu quero defender que o trabalho adequado debaixo do sol também é realizado com humildade. Contentamento, parceria, agora humildade. Ele lidou com essas duas coisas, mas agora vai gastar a sua pena sobre a importância de se ter um coração humilde, um coração aprendiz na realização de suas atividades. Melhor, tov, adequado, é um jovem pobre e sábio do que um rei idoso e tolo, que já não aceita repreensão. Para Coelete, a sabedoria consiste, no ouvir, saber ouvir conselhos, estar apto a ser corrigido, estar aberto às repreensões. Isso é sabedoria, isso é bom, é adequado debaixo do sol. E aqui, irmãos, embora a atitude de fazer algo sem ouvir alguém, geralmente, esteja relacionada aos jovens, e não sem razão, ela também é característica presente em muitas pessoas da terceira idade. Ou estou mentindo? A ideia por trás da ação é ou não é aquele senso de perfeição? Eu já sei o suficiente, eu não tenho mais o que aprender, eu não preciso de mais nada. Eu atingi o grau máximo de sabedoria. Jovens pensam assim por vezes. Idosos pensam assim por vezes também. De acordo com o nosso texto, esse rei idoso e tolo é uma figura tão isolada quanto o rico da passagem anterior. Ele também descartou seus relacionamentos. Não quer ouvir seus amigos. Não quer ser corrigido. Não quer recomendações. Eu já sei de tudo, eu não aprendo mais com nada, vou fazer do meu jeito e ponto final. Eu me lembro de uma situação engraçada que aconteceu há alguns anos, quando eu estava num restaurante. Perto de mim estava um senhor de idade, a cara fechada, típico seu Lunga, que nós conhecemos, e de repente chegou o prato do almoço desse sujeito. O garçom foi lá com o maior cuidado do mundo, deixou o prato, só que se confundiu. Ao invés de colocar o garfo e a faca ao seu lado, só colocou uma colherzinha pequena, aquelas colheres de tomar café. O senhor olhou para aquilo, olhou para o garçom, mas ficou em silêncio, não falou nada, e inexplicavelmente começou a comer com a colherzinha. Eu fiquei sem entender aquilo, olhei para ele e perguntei: senhor, você não vai pedir para trocar os talheres? Ele olhou para mim e disse: não. Imaginei eu que ele estava com vergonha, não queria, conversar com aquela pessoa para não expô-la e tudo mais. Então falei: eu vou pedir para o Senhor, vou pedir essa troca. Ele se levantou da cadeira e disse: de jeito nenhum, eu vou comer meu almoço com essa colher. Tá bom. Difícil conviver com alguém assim, não é verdade? Alguém que quer fazer as coisas do seu jeito, que não pode ouvir, que não consegue mudar aquilo que está imaginando no momento. A preferência, então, por um jovem sábio é justificada no nosso texto, irmãos. Verso 14, ele pode ter saído da prisão e chegado ao trono, ou pode ter nascido no país daquele rei. É possível que Salomão aqui esteja fazendo uma alusão, não alegoria, mas alusão a José, principalmente pelo que vemos entre os versos 15 e 16. Percebi que ainda assim o povo que vivia debaixo do sol seguia o jovem, o sucessor do rei. O número dos que aderiram a ele era incontável. José, nós sabemos, é aquele servo de Deus que estava numa prisão e ascendeu praticamente ao trono do Egito. Também sabemos que houve fome e o povo que vivia debaixo do sol foi até ele por mantimentos.
também sabemos que o número dessas pessoas era incontável. É uma alusão a José, ao que tudo indica. Só que, por outro lado, a geração seguinte não ficou satisfeita com o seu sucessor. Olha o que aconteceu com os israelitas no Egito, não é mesmo? Isso também não faz sentido. É rebelde correr atrás do vento. O mesmo ensino que nós encontramos em outras partes aqui de Eclesiastes, a fama, o poder, o status, a reputação, todas essas coisas vão ser esquecidas. As gerações futuras esquecerão dos homens e das mulheres dos tempos passados. E se não há como fugir disso, irmãos, se já temos falado isso com muita frequência, concorde comigo, é muito mais proveitoso viver os nossos dias com humildade. Como pastor, eu posso dizer sem sombra de dúvidas que é muito mais fácil lidar com uma pessoa ignorante que tem o coração aprendiz do que com aqueles arrogantes que não gostam nem de conversar. Sabe aquela pessoa que tem a justiça própria em tão alta estima que descarta conselhos? Sabe aquele sujeito que não pode ser repreendido, que fica com raiva e se afasta de você? Pessoas cujas opiniões são tão radicais que não tem a possibilidade de autoexame para ver se o que pensam de fato está certo. É complicado também lidar com gente desse jeito. E vem cá, sabe qual é o pior de tudo? Muitas das vezes, essas pessoas somos nós. Se não vigiarmos, a soberba cresce, o orgulho reina, a vaidade ganha espaço. Então reflita você como deve ser difícil lidar com você, quando essas coisas ganham espaço no seu coração. Nós temos que baixar a bola, ter ouvidos abertos para as considerações que nos chegam. Temos que ouvir críticas, irmãos. Não digo que temos que ficar com todas as críticas, mas temos que ouvi-las, analisá-las e fazer algo em relação a elas, porque a voz do Senhor também se escuta na multidão de conselheiros. Agora, se você já passou da fase adulta e agora é avançado em idade, irmão ou irmã querida, por favor, amoleça o seu coração. Use a experiência dos cabelos brancos ao seu favor. Mais do que todo mundo aqui, vocês sabem muito bem que mais bem-aventurado é ouvir do que falar. Vocês, mais do que muitos aqui, receberam conselhos na vida e passaram por dificuldades porque esses conselhos foram ouvidos. Eu sei que existe desrespeito grande, inclusive, pelos idosos em nossos dias, como se eles não tivessem mais nada a ensinar. Eu também sei que, por outro lado, alguns jovens acham que não tem mais o que aprender, já sabem de tudo. E assim se inicia a guerra geracional. Porém, veja, você pode ser jovem, adolescente, adulto, idoso, o que for. Não há vergonha alguma, meu irmão, não há vergonha alguma, minha irmã, em perceber que nós somos obra inacabada. Nós somos peça de tapeçaria ainda sendo tecida. Ninguém aqui está pronto. Por mais que tenhamos utilidade, por mais que possamos ensinar uns aos outros, e jovens podem ensinar a idosos, e idosos podem ensinar a jovens, temos que compreender que não estamos prontos. Ninguém aqui é perfeito. Temos que ter humildade para ouvir. O trabalho adequado debaixo do sol é realizado com humildade. Temos que ouvir, temos que aprender, temos que ser corrigidos. Todos nós. Recentemente, a minha filha Alice passou pela primeira vez 2 dias na casa dos avós e voltou extasiada, com muita alegria lá para casa, cheia de novidades. E do nada ela chegou para mim, de bate-pronto, a primeira coisa que ela disse: papai, eu só sei que nada sei. Não entendi aquilo, liguei para o meu pai, ele falou: não, eu estava ensinando a famosa frase do filósofo Sócrates para ela. Tá bom.
Bem, irmãos, o filósofo Sócrates, de fato, falou isso, ao que indica, aos 70 anos de idade. Eu só sei que nada sei. Ele enfatizou a humildade intelectual na busca por sabedoria verdadeira. Se ele o fez, quem somos nós? E se somos jovens, entendamos, irmãos, nós podemos fazer grandes coisas com o Senhor ao nosso lado. José fez, Daniel fez, outros grandes irmãos nossos também, mas porque eram humildes, porque sabiam ouvir, porque tinham temor ao Senhor. Não é verdade que disposição para aprender não é o que se espera do cristão? Não é aquele que tem o coração aprendiz, humilde? O discipulado não é um processo contínuo que dura a nossa vida inteira. Então o primeiro passo, queridos, é nos afastar desse lema terrível que a cultura prega sobre a autossuficiência. O passo verdadeiro é desconfiar de si mesmo. Eu não estou pronto. Por outro lado, não precisamos também ter medo de nos arriscar, como se as pessoas não fossem nos valorizar. Paulo escreveu a um jovem, seu filho na fé, Timóteo, dizendo o seguinte: ninguém o despreze por você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Um jovem pode ser exemplo para um idoso. Mas pastor, se eu estiver no meio de uma situação em que preciso corrigir uma pessoa idosa, que situação constrangedora. Como é que eu posso fazer em relação a isso? A Bíblia também fala, irmãos, 1 Timóteo capítulo 5, versos 1 e 2, não repreenda com dureza o homem mais velho, pelo contrário, exorte-o como se ele fosse seu pai, e as mulheres mais velhas como mães. E se você está em posição de ser corrigido, louve a Deus por seu irmão mais velho, que tem experiência, que tem piedade, tem amor por você, para poder repartir com você a sabedoria das Escrituras Sagradas. Nós podemos aprender uns com os outros, porque não estamos prontos. Por fim, gente, juntando tudo que nós estudamos sobre contentamento, sobre parceria, sobre a realização da humildade no trabalho, nós não podemos terminar o nosso tempo sem considerar o Senhor Jesus Cristo. Porque é muito melhor andar na companhia de Cristo do que andar sozinho. Porque em Cristo nós encontramos muito maior recompensa e muito maior contentamento quando trabalhamos com Ele no nosso coração. Nós confiamos na sua graça para nos ajudar nas tarefas difíceis. Nós pedimos a sua bênção para o trabalho que realizamos debaixo do sol. Quando nossos corações estão frios, Jesus nos abraça com seus braços de amor para nos aquecer. Quando nós caímos, Jesus nos levanta, nos lembrando, seus pecados estão perdoados. Jesus nos garante por meio do seu Espírito que podemos ficar de pé. E se estamos em perigo desesperador, lutando contra os poderes do inferno, nós sabemos que um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Como cantou Martinho Lutero, Jesus é a nossa defesa, Jesus é o nosso castelo forte, Jesus nos resgata por meio da sua morte e por meio do poder da vida eterna. Quão bondoso amigo é Cristo! Cante isso, meu irmão. Creia no seu coração, confesse com a sua boca pela primeira vez hoje, para que você desfrute disso que eu estou dizendo, porque Jesus Cristo é o Rei que nasceu em pobreza, e foi exaltado ao trono humilde, que tem no reino dos céus, cheio de glória. Ele é manso, ele é humilde de coração. Esse é o Jesus que levou as nossas prisões com ele na cruz do Calvário. Esse é o Jesus que realizou o trabalho adequado, necessário debaixo do sol, morrendo na cruz do Calvário por nós, vencendo toda a inveja dos seus inimigos, nos comprando para si, dizendo: siga-me. E nós ouvimos a sua voz, Ele está chamando o nosso nome, nos resta segui-lo, como ovelhas que seguem o seu pastor, e que podem parafrasear mais uma vez: o Senhor Jesus é o nosso pastor, Ele é tudo que me faltava.
Fechemos os nossos olhos, baixemos nossa cabeça, vamos orar ao Senhor em resposta por tudo que nós ouvimos.